Eu queria só fazer um pequeno comentário. A forma como ela colocou a pergunta, né? O que a igreja diz sobre. O pessoal tem esse costume. O que a igreja diz É sobre. verdade. Como se a igreja tivesse um vademecum Sim. e um discurso pronto sobre absolutamente tudo, né? O que a igreja diz sobre. E precisasse falar de tudo. Exato. Ela precisa falar de tudo. Então, assim, o que a igreja diz sobre os sonhos? Nada. A igreja não diz nada. Depende do que você entende por igreja. Uma encíclica, um concílio, um sínodo, uma bula. Eu, pessoalmente, não me recordo de nenhuma literatura oficial do magistério falando sobre isso. Agora, nós temos vestígios do assunto na Sagrada Escritura, não é? Vestígios do assunto. E temos algumas coisas, algumas impressões na patrística, algumas impressões nas diversas espiritualidades, escolas espirituais da tradição cristã. Então, vou resumir um pouco. A priori, os sonhos não têm absolutamente nenhum valor. Isso está no capítulo 34 do livro do Eclesiástico, o Sirac, não é? Deuterocanônico. Então, leia lá depois Eclesiástico, capítulo 34, que diz que os sonhos são ilusões, devaneios, porque eles não passam de projeções da própria pessoa. E muitos se perderam por acreditarem no que os sonhos diziam. É o que o Eclesiástico, ou seja, a sabedoria de Israel, pensava a respeito dos sonhos. E, de fato, passados os séculos e chegando hoje ao que as descobertas científicas nos oferecem, psicologia, neurologia, hoje nós sabemos que o sonho, a princípio, é uma atividade cerebral. O cérebro não para de funcionar, ele é responsável pelo funcionamento do nosso metabolismo. Então, mesmo quando nós estamos em estado de repouso, a mente revisita imagens, informações que estão depositados ali. Às vezes até na esfera do inconsciente. Então nós temos a impressão de que sonhamos com uma coisa que nunca vimos na vida, mas na realidade aquilo já foi visto. Só que não está no nosso consciente. E em estado de sonolência, a mente acessa esses conteúdos. Ora, o que alguém pode alegar são as revelações divinas que aparecem também na Sagrada Escritura através de sonhos. Então, José do Egito, filho de Jacó, interpretava os sonhos. E, inclusive, chegou a governador do Egito por interpretar corretamente os sonhos de Faraó. São José, o esposo da Santíssima Virgem, foi avisado em sonho por duas vezes. A primeira para receber Maria por esposa e a segunda para levá-los ao Egito para fugirem de Herodes. Então, é possível que Deus fale através de sonhos? Sim, é possível. É a forma ordinária de Deus falar? Não, não é a forma ordinária de Deus falar. Deus fala na Escritura pelos profetas, Deus fala pela lei, Deus fala pelo seu Espírito, Deus fala na sua palavra, Deus fala em situações, em circunstâncias. Mas justamente porque os sonhos podem ser as duas coisas, tanto revelação como absolutamente nada, ou seja, você está aqui entre dois extremos, sim, muito equidistantes. Então é perigoso você tomar sempre um sonho, ainda que te deixe impressionado, ainda que te deixe em estado de alerta, e ainda que ele seja repetitivo, é muito perigoso você tomar decisões ou simplesmente interpretá-lo, lê-lo como uma mensagem em absoluto, não é? Então, dois conselhos que eu costumo dar às pessoas. Primeiro, quando Deus usa muito de sonhos para falar com a pessoa, isso é um pouco de sintoma de falta de escuta na vida de oração. Tá? Eu digo isso por experiência própria, como diretor espiritual,
né? Eu atendo pessoas em direção espiritual, eu atendo as pessoas. Fui por anos de ministério de oração por cura, libertação, então eu sei do que eu estou falando. Quando Deus quer muito falar com a pessoa e quer falar pessoalmente ao coração, mas ela não abre brechas, ela não tem circunstâncias na vida dela para ouvir a Deus. Ela vai num sacrário e não fica quieta. Ela faz uma Lexio Divina, mas não fica quieta. Ela não faz silêncio interior. Deus não encontra meios para falar com ela. Então, Deus procura o momento em que essa pessoa está com todas as resistências mentais baixas, que é o sono. Agora, é sempre assim? Depende, faça um exame de consciência. Você para ouvir a Deus? Se você para ouvir a Deus e Deus fala com você na oração, então você sabe quando é a voz de Deus ou não. Dificilmente ele vai usar um sonho para falar com você, porque ele sabe onde te encontrar. Essa é a questão. Agora, ok, padre, entendi, então eu preciso parar mais para ouvir a Deus. Mas nesse momento, agora, eu tenho tido sonhos que eu acho que pode ser ele falando. Então, só existem dois critérios de discernimento. O primeiro, recorrer à oração e pedir confirmações em estado de vigília. Não tem o que fazer. Confirmações. Senhor, se esse sonho é o Senhor falando comigo, me esclareça. E aí ele vai usar meios mais ordinários para falar. E aí você saberá que aquele sonho era a voz de Deus, mas saberá por veículos de escuta divina em estado de vigília. Ou seja, não teria feito diferença sonhar. Outra coisa que é possível, aí vai de caso para caso, é que quando Deus fala por meio de sonhos, para que não haja dúvida de que aquele sonho é a voz de Deus, Deus costuma imprimir na pessoa outros sinais alheios ao sonho. Então, por exemplo, Deus já falou comigo várias vezes em sonho. Né? A gente que tem vida pastoral, né, o pessoal deve achar que o padre flutua a um palmo do chão, está sempre em oração. Os padres que me assistem sabem bem como é. Você levanta cedo, vai mexer com administração, depois vai atender confissão, vai atender gente, vai visitar um doente, vai jogar água benta no defunto. Eu tenho um cemitério para atender na área da minha paróquia, então defunto não falta. Sempre tem alguém ali morrendo. E morre gente que é uma beleza. Ultimamente tem morrido gente que nunca morreu antes, Guto. Morrendo pela primeira vez. Morrendo pela primeira vez, menino. Então assim, você vai, faz exéquia, vai no hospital, aí tem missa para celebrar, aí tem reunião de pastoral para fazer. Olha, a revelia da nossa vontade, às vezes a gente não para rezar. Ou não como deveria. Não como deveria. Né? Nós que somos padres seculares, diocesanos, meia culpa, façamos. Às vezes não rezamos como deveríamos. E Deus, por vezes, tem pressa de falar conosco. Então, sim, Deus já falou comigo através de sonhos. Mas eu sabia que era Deus. Por quê? Porque junto ao sonho ocorrem outros sinais. Então, assim, aquele sonho, ele fica impresso ao longo do dia, ao longo dos dias, de uma forma que não é normal. Uhum. Mexe com as nossas sensações. E aí, finalmente, eu me vejo obrigado a parar e ouvir a Deus em oração. Aí eu tenho a certeza. Ou então, como essa irmã descreveu, um sonho exatamente igual, sempre se repetindo, junto com essas impressões interiores. Então, pode ser, entende? Mas sempre a resposta ela vai até aqui. Pode ser Deus? Pode, mas você vai ter que correr atrás. Não tem como sonhar e bater o martelo de manhã cedo ao acordar dizendo que foi Deus.